discutir um pouquinho sobre o rastreamento do câncer de colo uterino dentro do contexto de atenção primária à saúde, tá? Então, o que aparece nas provas em relação, né, ao laudo, né, do exame citopatológico, a primeira conduta pela atenção primária. Então, é isso que a gente vai abordar um pouquinho hoje aqui também na aula, tá bom? Primeiro, lembrar a diferença, né, rastreamento, né, o que eu estou falando? Quando eu estou falando em rastreamento, é diferente de diagnóstico, né? Então, eu estou procurando aí numa população teoricamente saudável, né, pessoas que têm lesões precursoras ou que têm o câncer, né? Então, eu parto ali de uma população saudável, né? Normalmente, essa etapa de rastreamento, ela é feita na atenção primária. E a gente tem vários nomes, né, para o rastreamento do câncer de colo uterino, vai ser conhecido como exame preventivo, exame citopatológico para o rastreamento do câncer, citologia oncótica, exame papanicolau, colpocitologia, citologia, enfim, vários nomes para falar da mesma coisa, nada mais é do que o rastreamento. Lembrar que o rastreamento, eu estou falando de quê? Prevenção secundária já, né? Já estou buscando determinada doença específica. E o diagnóstico, aí eu utilizo, né, dos métodos como a colposcopia, junto aí com a histopatologia, né, para já verificar, né, com mais exatidão essa lesão ou esse câncer aí, concluir sobre ele, né? Às vezes isso normalmente é feito já na atenção secundária. Lembrar também, né, a colposcopia, ela vai permitir que a gente visualize aquelas lesões com mais detalhes, né, vai ampliar normalmente de 10 a 40 vezes aquela superfície, né, a ser visualizada. E aí eu vou encontrar, né, achados normais, anormais, suspeitos para o câncer, invasor e achado insatisfatório. Normalmente, né, eu coloco junto com a histopatologia, que aí sim, né, eu vou ter uma amostra dessa lesão ou desse tecido ali maligno, que vai me dar mais características morfológicas, de arquitetura celular, e lembrar que aí sim é o padrão ouro, né, do diagnóstico morfológico, a histopatologia. E aí, né, a gente entra então falando do câncer de colo uterino. Lembrar que ele tem como causa, né, principal a infecção crônica e persistente pelo HPV, né, gente? Principalmente, na maior parte dos casos, né, o HPV, né, dos subtipos 16 e 18, mas também tem outros subtipos, 31, 33, 45, outros aí, que também podem levar, né, se essa infecção for crônica, persistente, ao câncer de colo uterino. E aí lembrar, né, que para desenvolver uma lesão ali precursora, aliás, para desenvolver o câncer, né, até chegar nesse ponto, né, existe um período muito longo que a pessoa desenvolve ali lesões precursoras, que são assintomáticas, mas que também são curáveis, né, são tratáveis ali na sua totalidade. E claro, não é o foco aqui, mas a gente tem, né, os subtipos do HPV 6 e 11, que é o que causa aí as verrugas genitais, né, gente? E por que eu coloquei esses números aqui? Porque às vezes, gente, acontece de aparecer em prova, né? Quais os subtipos ali de HPV que podem levar ao câncer, ou então que podem levar às verrugas genitais, né? Onde tem número, às vezes gostam de fazer umas questões, né, de rodapé, tá? Bom, aqui hoje a gente vai comentar várias coisas, mas eu vou começar falando um pouquinho de alguns tópicos legais que às vezes as provas costumam cobrar. Que é falar um pouco da população-alvo e da periodicidade do exame, né, de rastreamento do câncer de colo uterino. Então, eu vou falar também os casos mais específicos. Se essa mulher tiver menos de 25 anos, se ela tiver mais de 64 anos, se ela for gestante, se ela for esterectomizada, se ela for tá em situação de imunossupressão, né? São situações, às vezes, específicas que podem aparecer nas provas de vocês. Então, lembrar, população-alvo e periodicidade, né? Então, o normal é que a mulher faça esse rastreamento a partir dos 25 anos. Então, dos 25 até os 64 anos, ela vai fazer, então, o exame de rastreamento. Ela vai fazer
uma vez ao ano. Mas se ela tiver já 2 exames negativos, a gente pode dar um intervalo maior para que ela faça esse rastreamento aí de 3 anos, então, para que ela volte a fazer o rastreamento. Quem é essa mulher que vai ser rastreada? Não é só que está nessa faixa etária, né, gente? A gente precisa saber se ela já iniciou relações sexuais, tá? Não vou expor, já que a maior causa, né, desse tipo de câncer é o HPV, que é uma IST. A gente não vai expor essa mulher que não iniciou relações sexuais a rastrear, tá? Não tem necessidade. As nossas diretrizes falam isso. Por quê? Porque essa mulher provavelmente não foi exposta aí ao HPV, tá? Se a gente for pensar, outras coisas poderiam ser perguntadas, né, pelas provas. Nunca vi, mas poderia, sei lá, a mulher, né, homoafetiva, tem que rastrear, né, desde que ela iniciou as relações sexuais, também, né, gente, tem que fazer o rastreamento. Enfim, poderia ser explorado algo sobre isso, por isso que eu trouxe aqui, reforçando isso. Lembrando, gente, que o que eu trago aqui na aula são as diretrizes de 2016, nós já temos, né, um burburinho aí que uma nova diretriz vai sair, pelo Ministério da Saúde em relação ao rastreamento do câncer de colo uterino, mas ainda não saiu, tá? Então, é essa aqui que normalmente é cobrada nas provas, tá? Isso quer dizer o quê? Que pode ser que até que vocês formem, tenhamos uma nova diretriz e vocês terão aí que se atualizar em relação para as provas, tá? Bom, e aí, a gente vai pensar assim, professor, então, dos 25 aos 64 anos. Mas e se tiver menos de 25 anos? Aí lembra o que eu falei lá na nossa primeira aula aqui, semana passada? Que a gente vai seguir o que está exatamente nas nossas leis, nas nossas diretrizes. E elas falam o quê? Que com menos de 25 anos, não é recomendado que essa mulher seja submetida ao rastreamento do câncer de colo uterino, tá? E aí, por vários motivos. Primeiro, normalmente eu tenho um aumento, né, de diagnósticos de lesões de baixo grau, que tem uma grande probabilidade de regredir, de não evoluir ali para lesões precursoras, para o câncer. E acaba que eu vou expor essa mulher a um sobretratamento, e que pode, inclusive, afetar, aumentar os riscos para que ela tenha algum tipo de complicação futuro, obstétrico, neonatal, inclusive, tá? Então, tem estudos mostrando isso. Então, o ideal, né, pensando, a história natural dessa doença é longa, né, gente? É que essa mulher com menos de 25 anos, ela não necessita ser rastreada, tá? Lembrando que isso não é exatamente o que a gente vive nas nossas UBSs, mas aqui é o foco, gente, é as provas, né? Normalmente, às vezes, nas UBSs, a gente atende meninas que já foram rastreadas, né? Mas, na verdade, o que eu observo é que elas vão ser submetidas ao rastreamento, mas, na verdade, as demandas delas são outras. São para métodos né, contraceptivos, são para o tratamento de STs, enfim, né? Não é o foco aqui da minha aula falar sobre isso. Mas lembrem disso, menos de 25 anos não é indicado. E aí eu tenho a mulher, né, que chega aos 64 anos. Após isso, ela precisa rastrear? Aí vai depender de alguns critérios que eu vou reforçar aqui com vocês. Se ela tem mais de 64 anos, não tem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, e tem pelo menos 2 exames anteriores nos últimos 5 anos que são negativos, não é mais recomendado rastrear essa mulher. Ela já está, vamos dizer assim, liberada em relação ao rastreamento do câncer de colo uterino, tá? Agora, ela chegou aos 64 anos, mas eu não tenho notícias de exames prévios. Não sei, né, o que aconteceu com ela em relação ali a esse rastreamento. O que eu vou fazer? Vou pelo menos fazer 2 exames consecutivos aí num intervalo de 3 anos. Se perpetuar sendo negativo, né, gente, aí não é mais recomendado o rastreamento. Eu também posso estar liberando ela, tá? Então, com 64 anos, eu vou avaliar se ela tem exames prévios, se ela tem doença neoplásica, e aí posso fazer condutas aí conforme esse resultado. E aí, aproveitando esse assunto, a gente precisa lembrar o quê? Vai aparecer às vezes nas provas falando da pós-menopausa, tá?
Mas, na verdade, uma mulher em pós-menopausa não quer dizer que ela não possa ser rastreada. Vai depender da idade dela, né, gente? Dos critérios de rastreamento com foco ali na idade que a gente viu, tá? Na pós-menopausa, ela deve ser rastreada seguindo as mesmas orientações de rastreamento das mulheres na faixa etária preconizada, tá? Então, sei lá, às vezes sai nas questões, tá? A mulher em pós-menopausa não precisa mais rastrear. Não, depende. Que idade ela está? Ela ainda está na faixa etária preconizada? Então, tudo isso precisa ser visto, aqueles critérios que nós vimos antes. Então, pode ser uma pegadinha de prova, por isso que eu coloquei esse tópico. E as gestantes, hein, gente? Eu vou rastrear ou não vou rastrear, né? Então, segundo as nossas diretrizes de 2016, vai falar, né, gente, que deve ser mantida a recomendação de rastreamento, tá? Conforme a periodicidade e faixa etária dessa mulher. E ainda reforça uma coisa ainda maior ainda, que às vezes a oportunidade que tem para essa mulher ser rastreada é durante o pré-natal, porque de fato, né, faz com que ela procure as unidades de saúde. Então, se essa mulher não tem um histórico ali, né, de exames prévios, né, tá realmente na faixa etária preconizada, não rastreou, a gente precisa rastrear. E lembrar, né, que no caso, a mulher que é gestante, né, a junção escamo-colunar, ela tá mais exteriorizada, não vou necessitar, assim, talvez fazer tanto o uso, né, do procedimento mais invasivo, tá? Então, seguindo isso, gestantes é mantida a recomendação de rastreamento. Inclusive, pode ser uma oportunidade de rastrear essa mulher na faixa etária preconizada, porque é a oportunidade que ela aparece na unidade de saúde. E as mulheres que foram submetidas à esterectomia? Aí também vai depender, né, de alguns critérios. A gente precisa saber se essa esterectomia ela foi total por uma lesão benigna, sei lá, um mioma, não sei, vamos imaginar aqui. E também não tem um histórico de lesão de alto grau, né, sem histórico de alto grau, e tendo exames anteriores negativos, eu posso, claro, excluir o rastreamento, tá, gente? Então, lesões benignas, não teve lesões ao longo da vida ali de alto grau, tem exames anteriores já negativos, excluo ela do rastreamento. É diferente da mulher submetida à esterectomia parcial ou subtotal, como vocês vão ver nas provas. E aí eu vou ter que ver, né, também, se ela tinha lesões precursoras, ou se ela já teve câncer de colo uterino, foi o motivo, né, inclusive da esterectomia. Nesse caso, ela vai ser acompanhada conforme a gravidade da lesão tratada. Ela ainda não vai ser excluída do rastreamento. Vai exigir, claro, um rastreamento específico para ela, no caso dessa esterectomia parcial, tá bom? E a mulher que está imunossuprimida, ou seja, que está passando por um tratamento, né, uma situação de imunossupressão. E a primeira coisa que eu tenho que saber é se ela está em atividade sexual, né, ativa. Né? Aliás, se ela já teve atividades sexuais antes, né? Importante. Nesse caso, se ela começou a ter a imunossupressão, a gente vai fazer no primeiro ano um rastreamento de 6 em 6 meses, tá? Então, nesse primeiro ano, a gente vai fazer mais seguido esse rastreamento. Se caso der negativo esse rastreamento, né, semestral, aí eu vou passar a fazer anual enquanto houver a imunossupressão. Então, vamos de novo. Soube que essa mulher tá, né, em imunossupressão, sei lá, tá fazendo quimioterapia, descobriu, sei lá, um HIV, não sei, né? E tem, claro, um histórico ali de atividade sexual. No primeiro ano, vou fazer de 6 em 6 meses. Depois disso, vou passar a fazer anual enquanto houver a imunossupressão. Por quê, gente? A imunossupressão vai acelerar, né, esse processo de desenvolver ali se tiver um HPV, alguma coisa, uma lesão precursora, um câncer, tá? Então, a gente faz com um intervalo um pouco menor nessa mulher. E agora, vamos começar a falar um pouco da interpretação dos resultados e das condutas primárias, assim, principais que a gente tem que ter na atenção primária, tá bom?
Bom, primeira coisa, a gente precisa olhar essa amostra e verificar lá nesse laudo se ela está adequada, né? Então, o que, que é uma amostra adequada no nosso laudo? A gente vai ver que tem presença, primeiro, teve uma amostra satisfatória, né? Ou seja, uma quantidade representativa de células, né? Se eu tiver lá no meu laudo que está insatisfatório esse material, né? Ou seja, está insuficiente, ou seja, eu tenho sangue, tem piócito, tem algum contaminante externo, essa mulher estava menstruada, sei lá. Nesse caso, eu já tenho, né, que repensar e refazer essa amostra, né? Então, normalmente, a gente repete em 6 a 12 semanas, novamente, o rastreamento, né, a coleta aí do exame. E além de olhar se está satisfatório ou insatisfatório, eu vou olhar para a adequabilidade dessa amostra, se tem células representativas da junção escamo-colunar, se tem células metaplásicas ou endocervicais. É importante que tenha esses achados, né? Para garantir a qualidade dessa amostra, poder dar um laudo, né, com mais segurança aí em relação às condutas também. E aí, né, um laudo que pode vir é o quê? Resultado citológico dentro dos limites da normalidade no material examinado. Isso quer dizer o quê? Tá tudo bem, gente, tá tudo normal, né? Então, segue a rotina de rastreamento adequado aí para a idade, conforme a faixa etária, como a gente já viu aqui junto. Agora, pode acontecer de vir, né, resultados com alterações celulares que são consideradas benignas. E elas podem ser reativas, que é quando está o processo inflamatório ainda, ou então reparativas, quando já está no final, né, do processo inflamatório. Mas, de qualquer maneira, são o que? Alterações celulares benignas. Então, o que eu posso encontrar? A inflamação sem identificação do agente, um resultado citológico indicando uma metaplasia escamosa imatura, resultado citológico indicando reparação, um resultado citológico indicando uma atrofia com inflamação. Pode aparecer também resultado citológico indicando alterações decorrentes, né, da radiação, da quimioterapia, que são esperados aí nesses casos. E, claro, achados microbiológicos. Todas essas situações, do ponto de vista do rastreamento do câncer de colo uterino, são benignas, normalmente causadas por agentes físicos, sejam eles radioativos, mecânicos, térmicos ou até químicos, né? Medicamentos, quimioterápicos, a própria acidez vaginal, enfim, né? Algum agente, enfim, são situações mais benignas. No caso de uma inflamação sem identificação do agente, vou seguir a rotina de rastreamento e vou, claro, né, gente, tratar conforme também a queixa que essa mulher está tendo, de algum corrimento, de algum conteúdo vaginal alterado, tudo isso pode ser aí conduzido, tá? Mas é um achado benigno para o câncer de colo uterino. Eu também posso encontrar um resultado citológico indicando uma metaplasia escamosa imatura, como eu falei. Mesma coisa, seguir a rotina de rastreamento. Imatura tem o mesmo significado de reparação, a fase final ali de um processo inflamatório. Também pode vir acompanhado, né, o resultado de atrofia com inflamação, muito comum nas mulheres pós-menopausa, pós-parto ou que estão em lactação, né? Sigo a rotina de rastreamento. Caso, né, seja uma dificuldade ali decorrente de uma atrofia ali pós-menopausa, até para concluir sobre esse laudo, né? Em algumas situações é importante a estrogenização, o uso do creme de estrogênio, estriol vaginal, né? Durante 21 dias. Aí eu vou coletar de novo uma nova amostra entre 5 a 7 dias após a parada de uso. Mas isso em situações específicas, quando eu tenho essa atrofia com inflamação na pós-menopausa, que dificulta, né, um laudo aí mais seguro, tá bom? Também podem existir alterações decorrentes da radiação ou da quimioterapia. São esperados nos processos, então, de tratamento, radiação, principalmente quando for os dois, né, gente? Tanto é que no nossa ficha, né, de rastreamento do câncer de colo uterino é perguntado isso muito, né? A exposição à radiação e à quimioterapia. Nesses casos, segue a rotina de rastreamento. Lembrar, né, que
esses tratamentos vão afetar, alterar as células do colo uterino, principalmente ali a radioterapia mais na região pélvica. E claro que pode existir o quê? Alterações microbiológicas, lactobacilos, cocos, outros bacilos. Nesses casos, se segue a rotina de rastreamento, né? Claro, né, se na ausência de sintomas, se houver, né, claro, é necessário algum tipo de tratamento, né? E aí, gente, agora a gente começa a entrar agora um pouco nas nossas atipias em relação ao câncer de colo uterino. Uma delas que pode aparecer é as células escamosas atípicas de significado indeterminado, que é o ascos, né, conhecido como ascos. É um tipo, então, que costuma ser baixo risco e gravidade para a maioria das mulheres, e por isso a conduta ela é muito mais conservadora, pouco invasiva. E aí, sempre que eu vou olhar um resultado desses ali na prova, eu vou ter que me atentar à idade dessa mulher, tá? Normalmente vai falar, no caso ali, né, a idade dela, se tem mais ou se tem menos de 30 anos para eu fazer a conduta na atenção primária, tá? Só tomar uma água aqui, gente, peraí. Então, vamos lá. Se esse laudo vem com ascos, eu vou observar ali a idade dessa mulher, 30 anos ou mais. Se ela não tem 30 anos, né, ainda não chegou aos 30 anos, eu vou poder repetir, dar um intervalo e repetir um novo exame em 12 meses, em um ano, tá? Agora, se ela tem mais de 30 anos, aí esse intervalo tem que ser menor. Em 6 meses, a gente vai fazer uma nova coleta, um novo exame. Beleza, ela voltou, então fez, ou em 6 ou em 12 meses, um novo exame. Se esse resultado continuar sendo anormal, eu vou encaminhar ela para a colposcopia, ali, para atenção secundária, para dar sequência, tá? Agora, se ela voltou, fez novo exame e deu sem alterações, né? Tá tudo normal, eu posso novamente fazer um intervalo um pouco maior, vai depender da idade, 6 meses ou 12 meses. E depois, né, seguir ali o rastreio citológico normal, dependendo do resultado, tá? Então, no caso de ascos, vou observar a idade e vou pedir, né, um novo exame em 6 ou 12 meses, dependendo da idade dessa mulher. E se continuar normal, claro, vou encaminhar para colposcopia. Caso, gente, né, numa situação que a gente não espera, mas pode acontecer, essa mulher tem menos de 25 anos e tem um laudo de ascos para vocês. Lembrando que não é recomendado esse rastreamento em mulheres com menos de 25 anos. Mas caso venha até vocês, o que eu vou fazer, né? A primeira coisa, né, considerando que a tendência é a resolução mais espontânea desse tipo né, de situação, na maioria dos casos, pelo menos, a gente pode repetir esse exame em 3 anos, tá? Dentro de dar um intervalo um pouco maior de 3 anos. Aí, beleza, né? Se der normal, vou fazer um novo exame só na faixa etária preconizada. Agora, se der normal, eu vou continuar repetindo até essa mulher, gente, completar a faixa etária, que chegar aos 25 anos. Aí, claro, né? Ela continua tendo ascos ou tem qualquer outro tipo de lesão ali com maior gravidade, eu vou encaminhar para a colposcopia. Mas o que eu quero que fique bem entendido para vocês aqui? Com menos de 25 anos, a gente pode dar um intervalo de 3 anos para essa mulher fazer um novo exame, tá? Mesmo com ascos, tá? Porque a tendência dessa lesão se resolver até de forma espontânea. Outra situação que pode vir no laudo é células escamosas atípicas de significado indeterminado, que não se pode excluir uma lesão intraepitelial de alto grau. Aí eu tô falando de ASC-H, né, gente? Que tem um risco bem maior aí, né, de lesão de alto grau, NIC2 e 3. Nesse caso, né, a nossa conduta na atenção primária vai ser, claro, gente, encaminhar para a colposcopia. E lógico, aqui não vou entrar em detalhes, mas fazer, né, a coleta ali, com biópsia, enfim, para avaliar, mas isso na atenção secundária. Na atenção primária, encaminhar para a colposcopia. Outra situação que pode vir nos laudos, não vejo cobrar tanto nas provas assim, mas mas a gente tem que falar, né? Pode acontecer.
é as células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Ou então as células glandulares atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir uma lesão intraepitelial de alto grau. Nesse caso, né, gente, pode se tratar, sim, de uma neoplasia intraepitelial escamosa, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor do colo uterino, pode ser de endométrio e até mais raramente uma neoplasia extrauterina. Então, nesse caso, né, vocês já imaginam qual vai ser a conduta. Nesse caso, é a colposcopia, inclusive com outros exames, muitas vezes, de avaliação endometrial, tá? E aí, não menos importante, pode aparecer também uma outra categoria que não é tão comum aqui no Brasil, tá, gente? Que são as células atípicas de origem indefinida, possivelmente não neoplásicas, e as células atípicas de origem definida quando não se pode afastar a lesão de alto grau. Como eu falei, não é comum aqui no país, mas também é um tipo de achado que não dá para determinar muito bem a origem das células, se é escamosa, se é glandular. E aí, por isso, também é importante, nesse caso, encaminhar a paciente para a colposcopia, tá? Até para fazer uma avaliação ali extrauterina mesmo também, extracervical. E aí, gente, outra que aparece muito em prova é a lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Nesse caso, a gente está falando, né, da manifestação citológica da infecção pelo HPV, altamente prevalente e que tem um potencial de regressão também bom, né? Quase 50% desse tipo de lesão intraepitelial regride após 24 meses. Então, qual vai ser a conduta, né? Vocês já podem imaginar que é uma situação que talvez dá para esperar ali, né, fazer uma conduta mais expectante primeiro. Nesse caso, eu vou ter que avaliar se essa mulher, né, primeiro, né, se ela tem, claro, 25 anos ou mais. Nesse caso, eu vou repetir um novo exame em 6 meses, tá? Então, apareceu com esse tipo de lesão de baixo grau, tá na faixa etária preconizada, vai repetir o exame citopatológico em 6 meses. Repetiu, ela mantém a atipia, a gente vai encaminhar para colposcopia. Mas eu repeti e ela não manteve a atipia, ela tá normal. Então, eu vou repetir de novo em 6 meses. E aí eu vou observar. Ela tem 2 exames consecutivos, então, negativos. Se tiver, ela pode, né, entrar no rastreio ali comum, citológico, trienal. Mas dentro desses 2 exames consecutivos apareceu algum anormal, aí ela vai ser encaminhada para a colposcopia também, tá? E é importante lembrar que entre uma coleta e outra, a gente vai tratar, claro, um processo infeccioso, uma atrofia genital se existir, para melhorar ainda mais essa coleta para a gente. E aí, entra naquela mesma situação. Ah, professor, tem uma jovem que teve um laudo com menos de 25 anos de lesão ali de baixo grau. O que eu vou fazer? Mesma coisa, vou repetir esse exame trienal, tá? Até chegar na faixa etária ali preconizado. Chegou na faixa etária, tá normal? O exame deu normal? Novo exame ali na faixa etária. Agora deu anormal, vou repetir em 3 anos até chegar na idade preconizada. Chegou na idade preconizada, deu um resultado mais grave, né? Aí a gente precisa se preocupar para entrar aí para colposcopia, com certeza, né? Não tem nem o que questionar. Então, novamente, como ascos, a gente vai repetir imediatamente o exame, vai enviar direto já a paciente para a colposcopia? Não. Se ela tem menos de 25 anos, a gente pode dar um intervalo maior aí de coleta, tá? E claro, não menos importante, a lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Se ela aparecer na prova, gente, não tem erro, tá? É uma lesão pré-invasiva, muito relacionadas, né, às neoplasias intraepiteliais cervicais de grau 2 e 3, e até o carcinoma in situ. Então, nesse caso, não tem mimimi, a gente já encaminha para a colposcopia. Inclusive, é inaceitável, né, qualquer tipo de conduta que enrole isso, né, gente? Então, encaminhar para a colposcopia. Lembrar vocês que hoje a gente tem a vacina para o HPV, então, pelo SUS, tanto meninas como meninos de 9 a 14 anos, adolescentes,
tá? Tem o esquema, então, de dose única hoje em dia. Lembrar que no SUS a gente tem a vacina quadrivalente, que ela protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, ou seja, desde as formas que previnem para o câncer de colo uterino, né? Câncer de pênis ou de ânus nos homens, como também as formas para proteção contra verrugas vaginais também. Bora trabalhar aqui um pouquinho, meninas? Vamos lá para os perder. Mulher de 22 anos, com vida sexual ativa há 2 anos, ela traz um resultado do exame coletado há um mês. O resultado foi ascos. Ela está sintomática, refere que fez a vacina para HPV. E qual que é a melhor conduta nessa situação em relação ao rastreamento para o câncer de colo uterino? Letra D. Letra D. Alguém acha isso também? Acho, sim. Gente, mas ela tem menos de 25 anos. Lembra que dá para dar um intervalo maior? Ela pode esperar até os 25 anos agora, porque ela tem só 22 ainda. Se ela tivesse 25, mas aqui ela tem 22. Então dá para fazer um intervalo trienal, porque essa é um tipo, né, uma categoria que costuma regredir. Ficou dúvida nisso, gente? Nova coleta em 3 anos, porque ela ainda não tem 25 anos, não esqueçam disso. Pegadinha aqui. A gente falou D, porque tá na ordem errada mesmo. Ah, tá. Ah, então tá bom. Não, tudo bem, então. Vocês entenderam, tá tranquilo. Beleza. Próxima. Paciente de 28 anos, em relacionamento homoafetivo a 2, não usa métodos contraceptivos, tarará, de 1 semana, traz o seguinte resultado da citologia. Não sei se está dando ali para ver, gente, mas está falando um preparo, né, citopatológico compatível com células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, é também um ascos. Qual é o segmento correto para essa paciente? Letra A. Letra A, né, gente? Ela ainda não tem, né, 30 anos. Posso repetir a coleta em 1 ano, então, em 12 meses. Muito bem. Próxima. NSO, 51 anos, menopausa, 3 anos. Ela é tabagista e tem citologias prévias negativas. E apresentando o resultado agora atual, com o seguinte laudo: células escamosas atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir uma lesão intraepitelial de alto grau. Qual vai ser a conduta, hein, gente? Segundo as diretrizes. Letra A. Isso mesmo, né? Não tem nem o que questionar aqui, né, gente? A gente encaminha direto para a colposcopia. Muito bem. Próximo. Com relação às recomendações das diretrizes, né, para o rastreamento, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Vou dar um tempinho. Letra B. B de bola. Isso. Muito bem. Né? Mulheres submetidas à estectomia subtotal devem seguir a rotina habitual de rastreamento, a gente falou disso. A outra fala que as mulheres submetidas à esterectomia total por lesões benignas, sem história prévia de lesões de alto grau, devem ser incluídas no rastreamento, mesmo que apresentem exames anteriores normais. Falso, né? Dependendo da situação aí, a gente pode já liberar ela. A próxima, o rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em mulheres que iniciaram atividade sexual, correto? E a última fala que mulheres na pós-menopausa não precisam ser rastreadas, ó a pegadinha.
Aí coloca, né, que a atrofia genital, nessa fase, aumenta a taxa de citologias falso-negativas. É falso, né, gente? Mulher pós-menopausa, estando na faixa etária, enfim, tem que ser rastreada, tá bom? Alguma dúvida aqui, gente, dessa parte? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Peraí. Alguma dúvida? Deu para entender um pouquinho? Deu para reforçar esse conteúdo um pouco? É muita coisa, né? Muito rapidão, depois de uma segunda de trabalho, né? Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês sabem que sempre podem me procurar, tá, gente? Aí eu acho que agora vocês seguem com outro professor. Não sei falar qual, tá? Mas qualquer dúvida, vocês vejam com a professora Viviane, tá bom? Obrigada, bom ver Certinho, vocês, viu? obrigada, Renata. Bom ver vocês bem aí. Sigam firmes. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Professora, Sim, boa noite. Aqui é a boa Laura. noite. Milara, eu tive um problema com o meu carro e eu assisti a maior parte da aula de dentro do carro, então não consegui nem participar, nem ligar a câmera. E acabei até atrasando para enviar minhas atividades que eu envio antes do início da aula, né?